Descobrir que estava grávida deveria ter sido um dos dias mais felizes da minha vida, mas foi o contrário. Aquele positivo não veio acompanhado de sorrisos nem de abraços. Veio com uma sensação amarga, um arrepio gelado no estômago. Henrique, meu marido, não recebeu a notícia com emoção, mas com silêncio. E foi esse silêncio que começou a me corroer por dentro. Henrique, eu tô grávida, eu disse, com a voz embargada e os olhos marejando. Do outro lado da linha, apenas o som do vento. Ele estava saindo do trabalho, imaginei que pudesse estar em choque. Mas depois de alguns segundos intermináveis, ele respondeu: certo, a gente conversa depois. Mas aquele depois nunca veio. Ele chegou tarde, como de costume, passou direto por mim, pegou uma cerveja na geladeira e ligou a televisão. Quando insisti e falei da gravidez novamente, ele apenas murmurou: espero que esse teste esteja certo mesmo, você anda tão distraída ultimamente. Fiquei ali, parada, como se tivesse levado um tapa no rosto. Não consegui dormir naquela noite. Chorei em silêncio, com a cabeça no travesseiro, enquanto ele roncava ao meu lado. Nas semanas seguintes, tudo que envolvia a gravidez parecia irritá-lo. Quando falei sobre marcar a primeira consulta, ele resmungou que tinha muito trabalho. Quando pedi ajuda para carregar uma sacola, ele disse: você que quis isso aí. Agora aguenta. Eu ainda tentava justificar. Dizia para mim mesma que ele estava assustado, que os homens reagiam diferente. Mas no fundo, eu já sabia. Henrique não queria ser pai. E pior, não queria estar casado comigo. Comecei a enfrentar tudo sozinha. As consultas, os exames, as dúvidas. Até que, numa ligação meio sem querer, comentei sobre a gravidez com meu avô materno, seu Osmar. A gente nunca foi muito próximo. Ele era o típico homem rígido, do interior, que falava pouco. Mas naquele dia, ele ouviu tudo em silêncio e, ao final, disse: você não vai passar por isso sozinha. Me diz o dia da próxima consulta que eu vou com você. Na semana seguinte, lá estava ele na recepção do posto de saúde, de chapéu na mão, camisa social passada e um caderninho no bolso. Ele prestava atenção em tudo. Anotava o que o médico dizia, me acompanhava até em exames de sangue. Foi o primeiro a ver a ultrassonografia da Lara. E chorou. Enquanto isso, Henrique ficava cada vez mais distante. Quando soube que meu avô estava me acompanhando, soltou uma risada debochada. Vai dar o nome dele na certidão também? Eu fiquei em silêncio. Mas por dentro, cada comentário ia formando uma ferida. Comecei a escrever tudo em um caderno, as frases, os olhares, os momentos. Eu não sabia por quê, mas sentia que um dia ia precisar daquilo. Henrique não me acompanhou em nenhuma consulta. Não montou o quarto da filha. Quando precisei ir ao hospital às pressas com contrações, foi meu avô quem me levou. Henrique apareceu horas depois, quando Lara já tinha nascido e eu estava sendo levada para a UTI por complicações na cesárea. Ele tirou uma foto com a filha nos braços e postou nas redes sociais como se fosse o pai do ano. Depois saiu dizendo que não tinha tempo para ficar ali. Lara ficou 2 dias no berçário sem que ele voltasse. Já seu Osmar, meu avô, ficou todos os dias no hospital. Dormia em uma poltrona, pegava fraldas emprestadas, perguntava às enfermeiras sobre cada cuidado comigo. Quando voltei para casa, com pontos e dores no corpo inteiro, Henrique nem sequer tinha limpado o berço. Me largou com a bebê no colo e disse: já que você achou que era boa ideia engravidar, agora se vira. Aquela frase ficou ecoando dentro de mim. Comecei a perceber que minha filha não precisava apenas de cuidados. Ela precisava de um ambiente seguro. E aquele ambiente, infelizmente, não incluía o pai dela. Nos meses seguintes, a relação só piorou. Henrique chegava cada vez mais tarde. Bebia. Jogava videogame enquanto eu amamentava com febre. Nunca comprou uma fralda sequer. Se eu pedisse algo, era como se estivesse pedindo um favor absurdo. Você não tá vendo que eu tô cansado? Já cuido de tudo nessa casa, ele dizia, como se cuidar de mim ou da filha fosse um bônus.
Numa noite em que Lara estava com cólica e eu não conseguia fazê-la dormir, pedi que ele segurasse por 5 minutos. Ele respondeu: "Você é a mãe, não sou babá." Aquela noite, chorei tanto que achei que não fosse aguentar. Mas no dia seguinte, vesti a armadura invisível que todas as mães precisam vestir e segui. Foi então que surgiu a ideia de fazer o batizado. Eu queria, de alguma forma, dar a Lara um momento de luz. Uma celebração. Algo que marcasse sua chegada ao mundo com amor, mesmo que houvesse tanta dor ao redor. Henrique não quis participar dos preparativos. Disse que isso era coisa de gente carola e que não ia gastar com festa besta. Mas meu avô foi diferente. Ele foi quem me deu forças para seguir com a cerimônia. Pagou a taxa da igreja, arrumou flores, chamou 2 amigos antigos que eram como irmãos para ele. Comprou um terno novo só para a ocasião. Eu fiz o vestido da Lara à mão. Branco, com detalhes em renda que minha mãe tinha deixado guardados. Era simples, mas carregado de significado. No dia do batizado, cheguei cedo na igreja com meu avô e Lara nos braços. Henrique chegou atrasado, sem camisa social, com o celular na mão e cara de tédio. Sentei na frente, ele ficou lá atrás. Durante a celebração, ele ficou no celular o tempo todo. Quando a bebê chorava, ele bufava. Quando chegou a hora da bênção final, o padre nos chamou ao altar. Era o momento mais especial. Eu tremia de emoção. Meu avô estava ao meu lado, de terno, com os olhos cheios d'água. Henrique se aproximou, ficou ao meu lado, mas olhou para o padre com desprezo. E foi ali, naquele momento sagrado, na frente de todos, que ele soltou: "Nem sei se essa criança é minha mesmo." O silêncio da igreja foi brutal. O padre paralisou. Os convidados se entreolharam. Eu fiquei imóvel, com o coração batendo no ouvido. Mas antes que eu abrisse a boca, meu avô deu um passo à frente. Seus olhos brilhavam não de lágrimas, mas de raiva. E com a voz firme, sem tremer uma sílaba, ele disse: "Então é melhor o senhor sair agora. Porque essa menina, mesmo que não tenha o seu sangue, já tem mais pai do que o senhor jamais teve coragem de ser." A igreja inteira ficou em silêncio por segundos eternos. E ali eu soube, a partir daquele dia, minha história com Henrique tomaria um novo rumo. Um rumo onde a verdade ia finalmente vir à tona. Depois daquele batizado, minha vida nunca mais voltou ao normal. A frase que o Henrique soltou diante de todos, "Nem sei se é minha", me feriu num lugar profundo, que nem eu sabia que existia. Era mais do que uma humilhação. Era uma negação da nossa filha, da nossa história, de tudo que construímos. O que deveria ser um dos dias mais bonitos da nossa família virou o marco do início da minha queda e da minha reconstrução. Por alguns dias, eu ainda tentei fingir que dava para salvar. Cozinhei como de costume. Tentei conversar. Mas Henrique se afastava cada vez mais. Ele passava a maior parte do tempo na casa da mãe, e quando estava em casa, ficava no celular, como se eu e a Lara fossemos apenas objetos de decoração. A ausência dele gritava. E o mais cruel era o silêncio. Nenhuma desculpa, nenhuma tentativa de explicar. Parecia que ele sentia prazer em me ver murchar. O pior foi encarar o espelho depois. Meu corpo ainda em recuperação do parto, minhas olheiras de noites em claro, e a mente tentando encontrar algum resquício da mulher que um dia existiu ali. Eu me culpava. Pensava se de alguma forma eu tinha provocado aquilo. Será que fui fraca? Será que não fui uma esposa boa o suficiente? Até que meu avô, seu Osmar, me disse algo que nunca esqueci. Tem gente que só se revela de verdade quando não consegue mais te controlar. E o Henrique perdeu o controle sobre você no dia que você virou mãe. Essas palavras ficaram ecoando. Comecei a perceber com mais clareza os sinais que ignorei. As microagressões disfarçadas de brincadeira, os ciúmes camuflados de preocupação, os silêncios punitivos toda vez que eu dizia não. Henrique sempre foi abusivo. Só que antes eu estava cega. Agora, com Lara no colo, eu enxergava tudo. Passei a anotar cada comportamento estranho.
Gravei conversas em que ele me diminuía. Uma vez, quando pedi que ele trocasse a fralda da filha, ele respondeu: "Eu não tenho jeito para cuidar de filhos dos outros." Aquilo me gelou. Não era só uma insinuação. Era uma acusação. E eu sabia, ele estava se preparando para algo maior. Na mesma época, comecei terapia. Precisava me fortalecer emocionalmente, entender o que estava vivendo. A psicóloga me ajudou a construir um plano de segurança. Eu não podia continuar apenas sentindo. Precisava agir. Falei com um advogado. Expus tudo. Mostrei os áudios, prints de mensagens, relatos. Pedi conselhos sobre o que poderia acontecer numa eventual disputa de guarda. Ele foi claro: se Henrique começasse a inventar mentiras sobre minha saúde mental, eu teria que ter provas concretas de que estava estável, funcional e com forte vínculo com a filha. Foi aí que decidi procurar um psiquiatra para avaliação voluntária. Ele fez uma bateria de testes e confirmou: nenhuma evidência de instabilidade. Pelo contrário, ele redigiu um laudo reforçando minha lucidez e capacidade de cuidar da criança mesmo diante de um ambiente conjugal hostil. Também pedi uma carta da pediatra da Lara, que reforçou minha presença em todas as consultas e exames, além da ótima evolução da bebê. Enquanto isso, Henrique ia se afastando cada vez mais. Parou de dormir em casa. Às vezes, aparecia bêbado, inventava discussões e sumia de novo. Certa noite, depois de uma briga absurda porque ele não queria pagar metade das vacinas, ele me olhou nos olhos e disse: "Essa criança estragou minha vida. Mas não se preocupa, não vou abrir mão dela tão fácil." E foi como se um alarme disparasse dentro de mim. Ele não queria a guarda por amor. Era por poder. Ele queria me punir, me fazer sofrer. E usaria nossa filha para isso. 2 semanas depois, recebi a notificação judicial. Henrique havia aberto um processo pedindo a guarda principal da Lara. Alegava que eu era emocionalmente desequilibrada, que meu ambiente familiar era tóxico e que temia pela integridade da criança. Quando li aquilo, meu coração quase parou. Mas não por medo, por indignação. Henrique, que nunca deu um banho, nunca passou uma madrugada acordado com febre da filha, agora se colocava como o pai do ano? Como o herói salvador de uma criança que ele nunca sequer chamava pelo nome. Foi aí que entendi: eu estava lidando com alguém perigoso. Alguém que precisava ser derrotado com provas, não com emoção. Comecei a preparar minha defesa. Conversei com a pediatra, com a psicóloga, com a assistente social da unidade de saúde. Juntei fotos, áudios, mensagens, recibos, laudos médicos. Tudo. Até o boletim de ocorrência que fiz quando ele gritou comigo com Lara no colo. Cada documento era um escudo. E eu precisava deles todos. Meu avô esteve ao meu lado o tempo inteiro. Ele me levava nos lugares, me ajudava com Lara, e me lembrava todos os dias: "O que esse homem fez contigo foi monstruoso. Mas você vai sair maior." No dia da audiência, vesti uma roupa simples, mas firme. Cabelos presos, rosto limpo, olhos determinados. Lara ficou com minha tia. Entrei na sala segurando minha pasta, e meu avô ao meu lado. Henrique chegou atrasado, como sempre, com o cabelo desgrenhado e um olhar zombeteiro. Quando o juiz pediu que ele se pronunciasse, ele respirou fundo e disse, com a voz mais fingidamente calma que conseguiu: "Meritíssimo, minha esposa tem mostrado sinais graves de desequilíbrio. Acredito que ela seja um perigo para a criança." A sala congelou. Ele disse aquilo olhando direto nos meus olhos. E eu respirei. Com calma, tirei meus documentos da pasta e entreguei à minha advogada, que os passou ao juiz. Laudos, relatórios, fotos, áudios, provas, tudo ali. Henrique não esperava. E, pela primeira vez, vi o medo nos olhos dele. E o que o juiz decidiu é o que vem a seguir. Quando entreguei os documentos à minha advogada, minhas mãos tremiam, mas meus olhos estavam firmes. Eu precisava ser forte. Pela Lara, por mim. Aqueles papéis não eram apenas provas,
Era o meu grito de socorro, a verdade sufocada que finalmente ganhava voz. Henrique me observava do outro lado da sala, com um sorriso cínico. O mesmo sorriso que ele usava quando me chamava de fraca, de louca, de desequilibrada. Mas agora, naquele tribunal, ele não controlava mais a narrativa. O juiz começou a folhear os documentos com calma. Meu coração parecia bater no ritmo da virada de cada página. Eram laudos da minha psicóloga atestando minha estabilidade emocional, relatórios da pediatra de Lara confirmando os cuidados impecáveis que eu tinha com a saúde da minha filha, e ainda os registros de consultas, receitas, exames, fotos dos machucados que Henrique causou quando quebrou objetos durante as brigas. Estava tudo ali, preto no branco. Henrique tentava se controlar, mas sua impaciência transparecia. Batia os dedos na mesa, bufava e murmurava coisas que o microfone não captava. Até que, depois de alguns minutos, o juiz levantou os olhos e perguntou diretamente a ele: Senhor Henrique, o senhor deseja se manifestar sobre as provas apresentadas? Foi aí que ele tentou seu velho jogo. Fingiu indignação, disse que tudo aquilo era teatro, que eu estava emocionalmente instável desde o parto, que eu surtava sem motivo. Afirmou que minha família era tóxica, que meu avô colocava ideias na minha cabeça e que eu queria afastá-lo da filha por vingança. Ela é um perigo para a criança, meritíssimo, ele declarou, com a voz carregada de arrogância. Basta ver o histórico emocional dela. Toda hora chorando, se vitimizando. Essa mulher não tem condição de criar ninguém. Por um segundo, me faltou o ar. Não porque eu acreditasse no que ele dizia, mas por lembrar de quantas vezes já tinha escutado aquela frase, em momentos de dor, em momentos em que precisei de ajuda. E agora, ele repetia isso diante do juiz. Só que desta vez, eu tinha como responder. Minha advogada pediu a palavra. Meritíssimo, o senhor pode verificar nos documentos que, mesmo enfrentando episódios de estresse pós-parto, a senhora Camila buscou tratamento imediato, foi acompanhada por profissionais e jamais colocou sua filha em risco. Ao contrário, ela construiu sozinha uma rede de apoio, cuidou da filha em tempo integral e ainda denunciou o comportamento agressivo do pai. O perigo real aqui está nos registros de comportamento explosivo do requerente, inclusive relatado por vizinhos e pela assistente social. Henrique tentava rir, mas já não tinha o mesmo controle da situação. Seu rosto estava vermelho, e ele olhava ao redor como se buscasse uma saída. O juiz pediu, então, o depoimento das testemunhas. Entraram a pediatra da Lara, a psicóloga que me acompanhava desde a gestação, e a assistente social da unidade básica de saúde. Uma a uma, elas descreveram minha rotina com Lara, horários regulares, alimentação equilibrada, desenvolvimento saudável, afeto constante. Contaram também sobre meu comprometimento com as consultas e os esforços para manter a estabilidade emocional, mesmo sozinha. A assistente social relatou que presenciou em uma das visitas ao prédio onde morávamos o choro da Lara enquanto Henrique gritava no corredor, exigindo ver a filha após ter consumido álcool. Henrique explodiu nesse ponto. Disse que aquilo era armação, que estavam todos contra ele. Ninguém está contra o senhor, Henrique, disse o juiz com firmeza. Mas aqui lidamos com fatos, provas, comportamento. A sua reação agora, por exemplo, está sendo registrada. Minha vez chegou. O juiz me perguntou se eu gostaria de dizer algo. Respirei fundo, com a garganta seca. Meritíssimo, não sou perfeita. Já chorei muito. Já me senti fraca. Mas sempre que caí, me levantei por ela, apontei para a foto da Lara na pasta. Nunca faltei a uma consulta, nunca deixei minha filha sem afeto, sem alimento, sem cuidado. E tudo que tenho feito até aqui é para protegê-la. Eu lutei contra o medo, contra a solidão, contra a vergonha. E não estou aqui por vingança. Estou aqui porque a Lara precisa de segurança, e eu também. O juiz ficou em silêncio por alguns segundos, depois pigarreou e disse: Irei dar minha decisão preliminar agora. Meu coração disparou. Considerando os laudos apresentados, os depoimentos das testemunhas e o comportamento das partes durante esta audiência, declaro que a guarda unilateral da menor permanecerá com a mãe, Camila Vieira.
O pai terá direito a visitas supervisionadas, sob acompanhamento psicológico, com possibilidade de revisão após reavaliação técnica em 6 meses. Henrique bateu a mão na mesa. Isso é um absurdo. Ela está mentindo. Eu sou o pai, gritou, enquanto o segurança da sala se aproximava. O juiz o encarou. O senhor teve chance de apresentar provas. Preferiu ataques. Esta decisão visa o bem-estar da criança, e está tomada. Henrique saiu escoltado, xingando baixinho. Eu respirei fundo, as lágrimas finalmente caíram. Meu avô se aproximou e me abraçou forte. Você conseguiu, minha neta. Por você. E por ela. Nos dias seguintes, a calmaria voltou. Henrique ainda tentou recorrer, mas com a gravação da audiência e os laudos, o processo nem andou. Eu, aos poucos, consegui retomar minha vida. Voltei a estudar, consegui um estágio, e meu avô ficou com Lara nas tardes em que eu saía. Ele virou mais que um apoio, virou lar. Hoje, Lara é uma menininha cheia de energia. Carrega no olhar a inocência que eu lutei para preservar. Quando olho para ela dormindo, penso em tudo que passei, em tudo que suportei calada. E agradeço por ter tido coragem. Porque no dia em que ele tentou me destruir com palavras cruéis diante de um juiz, eu mostrei a verdade. Mostrei quem eu realmente era, uma mãe, uma mulher, uma guerreira. E naquele tribunal, eu venci. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!